De volta com Ser Saudável aqui no Jornal Regional. Conversar hoje aqui com o Dr. Araré Gonçalves Cordeiro Júnior, que inclusive é o presidente da Associação Médica da Araucária. Vai falar conosco hoje mais uma vez aqui como cardiologista, que é a sua especialidade. Boa noite, doutor. Muito obrigado por mais uma vez nos receber. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês e gostaríamos de hoje falar sobre um outro tema que é um tema bastante prevalente na minha especialidade na cardiologia, que é a insuficiência cardíaca. Do que se trata, doutor? Como o próprio nome sugere, o próprio nome diz, é quando o coração se torna insuficiente, ou seja, o coração ele tem um papel principal de ser como uma bomba aspirante e premente, ou seja, ele puxa o sangue que vem das extremidades, que é o sangue venoso, e distribui o sangue arterializado. Esse sangue venoso passa pelos pulmões e novamente pelo lado esquerdo do coração ele é distribuído com o sangue já rico em oxigênio, que é necessário para a nutrição das células de todo o organismo. Então o indivíduo que tem insuficiência cardíaca, o coração não exerce adequadamente essa função e ele começa a apresentar uma série de sintomas. É como se ele perdesse a força, ou não é essa a relação? Exatamente, comparativamente como se fosse um motor que com o passar do tempo, por alguma razão, não tivesse a mesma potência que tinha anteriormente. E claro, dependendo da causa dessa insuficiência cardíaca, poderá ser um quadro mais ou menos grave. Quais podem ser as consequências disso? Bom, na verdade assim, depende muito da causa. Então, existem doenças, uma, por exemplo, que é muito prevalente no nosso meio, no Brasil, não necessariamente aqui na nossa região, é, por exemplo, a doença de Chagas. O indivíduo chagásico, quando ele é picado pelo bicho barbeiro lá na infância ou na adolescência, ele vem a manifestar a doença somente em torno de 30 anos depois. E esse indivíduo começa a ter falta de ar, fadiga, cansa fácil, inchaço, principalmente nas pernas, que vai subindo gradativamente. O indivíduo pode chegar a um estado chamado anasarca, que é quando ele fica todinho inchado, e muita falta de ar, muita canseira, muita dispneia e muita palpitação. Daí você vai investigar e averiguar a situação desse indivíduo e vai descobrir que o coração dele está inchado, que ele é um coração grande. Esse indivíduo, muitas vezes, quando nos chega à mão, já não tem muito o que se fazer por isso. Simplesmente tratar a insuficiência cardíaca dentro do que é possível. Agora, o indivíduo, por exemplo, tem uma doença, uma válvula cardíaca, e que essa válvula esteja estenosada, ou seja, fechada, e que dificulte a passagem do sangue. Gradativamente, uma das câmaras do coração, ou mais de uma, vai se dilatando, aumentando de volume. Se ele for diagnosticado numa fase precoce, operando essa válvula pode inclusive reverter esse quadro. Então, depende da causa. Mas nesse caso também o coração vai inchar? Vai inchar gradativamente. Tanto é que, antigamente, quando a assistência à saúde não era tão boa e tão presente como hoje em dia, esses indivíduos valvulopatas, que têm problema nas válvulas cardíacas, chegavam já no cardiologista sempre num estado bastante avançado. Hoje não. Hoje o pediatra ou o clínico escutou um simples sopro no precórdio do indivíduo, no peito, imediatamente manda ao cardiologista. E o cardiologista investiga. É de fácil identificação, então? Relativamente simples a identificação, e o exame principal para a insuficiência cardíaca é sempre o ecocardiograma, que é uma ecografia do coração. Ok, doutor. Se tiver algo mais a acrescentar sobre esse assunto, fique à vontade. No mais, a gente agradece a sua participação novamente. Dizer também que doenças que aparentemente não são importantes, ou que a pessoa não dá tanta importância, podem levar à insuficiência cardíaca. Uma delas é a própria hipertensão arterial. O indivíduo que é hipertenso, que não trata adequadamente a hipertensão, vai sofrendo gradativamente uma sobrecarga do coração, principalmente do ventrículo esquerdo, e mais tarde pode desenvolver um quadro de insuficiência cardíaca. Obrigado, boa noite, doutor. Eu agradeço. Mais uma vez, então, a atenção, principalmente para pressão arterial, né? Muitas vezes aqui nesse quadro já falamos a respeito de tantas e tantas consequências que problemas com a pressão arterial podem ocasionar por indivíduo.
E assim chega ao final a edição desta sexta-feira do Jornal Regional, que volta amanhã com a edição especial de sábado. E você pode rever as principais reportagens que foram lá no decorrer da semana. Obrigado pela audiência, uma excelente noite e até lá.